seja muito bem-vindo ao podcast da LR. E nessa primeira série, nós estaremos trazendo vários convidados diferentes para entender um pouquinho mais do mundo da odontologia. Porque a prótese hoje ela abrange diversos segmentos. E o nosso primeiro convidado é o Dr. Diego. E eu, a doutora Adriele, estarei conversando com ele hoje, batendo um papo muito interessante. Ele que é professor na Uninove, especialista em prótese, está há um tempo aí na área, vai poder conversar um pouquinho melhor com a gente. Doutor, se apresenta, fala um pouquinho de você. Olá, gente, tudo bem? Sou o Dr. Diego, como a doutora Adriele falou, também sou professor universitário. Quero agradecer pelo convite, pela doutora Adriele, também pelo Laboratório LR, pelo esse convite imenso, ainda mais sendo o primeiro podcast. Então eu fico assim, lisonjeado esse convite de vocês. Sim. Perfeito. Doutor, quanto tempo que você tem de prótese? Vamos lá. Eu entrei nesse ramo em 2011. Caramba! Que a primeira formação é técnico em prótese. Né? Lá em 2011 me apareceu essa curiosidade de prótese, que foi meu cunhado já dentista, hoje já dentista, já empresário. Ele plantou essa sementinha em mim. Olha, por que você não vai fazer prótese dentária? Sim. Não era um ramo que eu conhecia, né? Que antes eu tive outras formações. Sim. Aí me chamou o interesse. Como que é feita uma prótese? Como que é feita uma dentadura? Que para mim prótese antigamente era só uma Tudo dentadura. era dentadura, né? Era dentadura. Aí eu fui acompanhar ele na clínica onde ele trabalhava, né? Acompanhar o protético, que tem um laboratório dentro da clínica. Sabe aquela sensação? Você bateu o olho e falou, é isso que eu quero pro meu resto da vida. Caramba! Então foi a partir de lá que eu comecei a me identificar muito com a prótese. Sim. Investi em cursos técnicos, em curso de imersão, atualização, trabalhei em grandes laboratórios no estado de São Paulo. Aí me veio a curiosidade. Olha, eu sei a parte técnica. E o dentista? E como que é o atendimento clínico? Porque eu sabia como que chegava o modelo. O modelo, Sim. os moldes de silicone, mas como que o dentista trabalhava? Qual que era a indicação que ele trabalhava para aquele tipo de paciente? Aí me passou a curiosidade. Aí em 2014 eu entrei na odontologia, justamente na Uninove. Caramba! E doutor, nessa migração de sair da prótese para o atendimento odontológico, qual foi a principal diferença que você viu, o principal desafio de começar ali a receber o público? Olha, o maior desafio para mim foi essa transição de eu falar com o dentista, né, eu como técnico, e na faculdade, que tem as aulas práticas em atendimento clínico, lidar com o paciente. Né, que o primeiro paciente, a gente fica nervoso. Sim. Né? Então, qual que seria a indicação? O que eu preciso falar para esse paciente? Olha, primeiro você precisa ter uma adequação bucal para depois você receber uma prótese, por exemplo. Precisa fazer uma raspagem, uma profilaxia, para depois você reabilitar. É verdade. Né? Então, essa transição para mim até que foi mais tranquila. Mas os primeiros deu um suorzinho na barriga, Aquele né? nervoso que dá. Sim, sim. Mas na faculdade foi super tranquilo, porque eu tive ótimos professores. E foi justamente esses professores que me incentivaram Que te inspiraram, né? a ministrar aula na faculdade. É verdade. Inclusive, é interessante, eu lembro que na minha entrevista foi com o meu coordenador, que é protesista. E aí, na minha entrevista para entrar na faculdade, ele falou assim, Adriele, você já pensou no que você quer fazer especialização? Eu falei, calma, eu cheguei na faculdade agora. Sim, sim. E aí, quando a gente entra na graduação, a gente chega com aquela ansiedade, né? O que é que vai fazer? A odontologia na faculdade acaba sendo muito diferente, assim, da odontologia na vida real. Sim, O que você pode dar, assim, de dica para um aluno que tá ali, mais ou menos, no 5º período, tá meio perdido do que ele pode fazer? Sim. Vamos pensar assim, 5º período, metade da graduação. Metade da graduação. Então, aonde os alunos estão iniciando o atendimento clínico, né? Então, assim, trata esse paciente como um único. Eu sempre escuto uma frase de um professor, ele falou, atende o paciente como fosse seu parente. Porque você sempre quer algo melhor para o seu parente, para sua mãe, para sua esposa, marido, enfim. Então, trate aquele paciente como um único, né? Não só como se fosse um financeiro, né? Mas também é saúde, odontologia é saúde, não é só o material em si, a gente está entregando o quê? Autoestima, felicidade, né? Aquele paciente que falta a mudança de vida, a né? mudança, aquela chavinha na mudança do paciente.
Quantos pacientes que eu atendi, doutora, que não gostava do sorriso, e quando eu entreguei uma simples prótese total, não é simples, mas pra gente que tá nesse ramo, é uma prótese simples, e o paciente sai de lá chorando, emocionado, porque voltou a sorrir, voltou a mastigar com precisão, conseguiu um emprego, conseguiu namorar. É verdade. Pra mim, olha, até me arrepia, é muito gratificante, né? Quantos pacientes eu consegui devolver isso? Como eu te falei, não é só um sorriso, é a autoestima, a vida da pessoa, é a vida. Né? Porque, principalmente, quem procura reabilitação, nunca é assim, prevenção, né? Sim. A pessoa sempre chega, ela quer estar ali no casamento do filho, poder sorrir nas fotos, poder se relacionar melhor. Eu acredito que isso é o que, de fato, dá diferença para a nossa vida mesmo. Porque trabalhar é uma trajetória, é difícil em qualquer área. Eu acredito que é você poder resgatar o sorriso de alguém. A pessoa, geralmente, sabe aquela cena típica que a pessoa se olha ali naquele espelho, ela começa a chorar, ela fica emocionada? Sim. Eu acredito que é isso que dá significado, né? E pra gente que tá tanto tempo no ramo odontológico, então pra gente é aquele paciente, vamos fazer uma prótese legal. Mas o paciente, a expectativa dele é muito grande. Sim. Ele está esperando algo melhor. Por que você não pode dar algo melhor? Procurar um laboratório de excelência que nem o LR Prótese Dentária. Né, que entrega um bom serviço, devolve uma reabilitação oral tanto estética, dá aquele conforto na mastigação. Pra gente que está no ramo, é tranquilo, mas e paciente? É verdade. Eu acredito que a gente conseguir entregar um trabalho de excelência seja exatamente unir essas duas coisas em reabilitação. A gente conseguir parceria com um bom laboratório. Com certeza. Que envolve muito questão do tempo, por exemplo. Um grande problema que a gente tem em prótese, a grande moeda é o tempo, né? É o tempo, doutora. Que o paciente, ele não quer saber o que aconteceu. Ele te liga ali, ele quer saber como é que tá a prótese dele, em que passo tá. Então, você conseguir ter um bom parceiro e você conseguir fazer um bom diagnóstico. Porque tudo começa no diagnóstico, né? Aquela questão, planejamento. O planejamento é primordial. Exatamente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente preenchia uma folha de planejamento que tinha que colocar cada passo, cada instrumental, tudo certinho. Eu ficava pensando, meu Deus, pra quê? O professor sabe o que é que eu tenho que fazer. Mas é realmente isso. Porque depois, na vida profissional, você entende o tanto que é importante você ter um bom planejamento. Porque tudo começa ali, você saber a melhor indicação. Sim. E em parceria, você ter um laboratório que te atenda bem para conseguir entregar o melhor resultado para esse paciente. E eu acho que nesse contexto, a questão de escolher qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor material. Como que você enxerga esse processo? Então, doutora, eu vejo assim, eu preciso primeiro entender meu paciente. O que eu preciso reabilitar? Lógico, ele passando em todo o tratamento de profilaxia, raspagem, enfim, um atendimento clínico. Chegou na área de reabilitação. O que eu vou reabilitar? É com uma removível? É com algo fixo, sobre implante ou coroas unitárias? Então, eu preciso identificar meu paciente. O que ele precisa? Doutor, eu tenho muito trauma de cirurgia, por exemplo. Eu vou mandar aquele paciente embora? Não. Paciente, temos aqui removível. Você já viu esse termo, removível? Ah, nunca vi. Você pode me mostrar? Você mostra, tem alguns modelos à disposição de você e mostra também foto sua, monta um portfólio. Sim. Isso que eu falo muito para os alunos da faculdade. Monta um portfólio seu com caso clínico, né? O antes e o depois é muito interessante. Sabe uma frase que eu ouvi na faculdade que me levou assim pra vida? O óbvio precisa ser dito. Sim. Às vezes o que é óbvio pra gente não é pra aquele paciente. Então você entregar mastigadinho ali pra ele entender do que se trata, porque muitas vezes a gente tá ali no dia a dia, acaba sentando o paciente na cadeira, explicando pra ele o que é, mas a gente não traduz aquilo ali pra realidade daquele paciente, né? Eu acho que o dentista hoje, ele tá no muito modo automático. O paciente senta na cadeira, pergunta o nome, abre a boca, faz lá as anotações, é isso e tchau. Não. Eu acho que a gente precisa virar essa chavinha. O dentista que quer se diferenciar no mercado, ele primeiro precisa atender o paciente como um todo, procurar novos parceiros com uma tecnologia nova, porque o mundo está crescendo. A odontologia está crescendo muito rápido. Então, se você ficar para trás, você vai ficar para trás. se você não for, só se você não vai. se atualizar, vou dar um exemplo até do laboratório LR, com as fresadoras. Sim. Né? Agora com fresadora de metal. Eu, particularmente, eu não conhecia. Pelo convite do laboratório, que a gente foi alguns tempos atrás, eu achei sensacional. Sim. Né? Olha, tem uma fresadora de metal. Que interessante.
É verdade. O doutor Diego, ele foi lá, conheceu a nossa estrutura, fez um tour mesmo, e ele gostou bastante, porque ainda se tem muito a imagem do laboratório, aquela coisa que se tinha antigamente, né? Na época do dentista prático e tudo mais. É aquele laboratório fundo de casa que a gente chamava. Fundo de casa, exatamente. Né? Hoje os laboratórios estão com uma estrutura maior. Né? Então estão agregando mais equipamentos, mais profissionais qualificados na área. Sim. Né? Hoje o protético que trabalha sozinho, ele não vai para frente. Sim. Na vida a gente não cresce sozinho, a gente precisa estar em volta de pessoas bacanas para a gente poder evoluir. Exatamente. É o network. Eu acho que essa é a grande moeda do crescimento na odontologia, sabia? Você conseguir bons parceiros, colegas de trabalho. Infelizmente, a odontologia, muitas vezes, ainda se mostra uma classe, assim, desunida. Mas, sim. Hoje em dia, a gente consegue perceber que quanto mais relações você conseguir com colegas, com o laboratório, com o seu próprio paciente, isso consegue te dar um grau de crescimento muito bacana. A gente até vê nos congressos que tem... hoje, a odontologia, os congressos estão enchendo muito, doutora. Né? Eu acompanhei desde 2011. Então, o congresso de prótese dentária, por exemplo, era minúsculo. Sim. Hoje já tá evoluindo. Por exemplo, até o CIOSP. Sim. Né? O CIOSP hoje virou um evento nacional gigantesco. Atrai pessoas do Brasil e até fora do Brasil. É verdade. Né? Então, você vê a odontologia, ela está crescendo não só no Brasil, também para fora. E hoje a nossa odontologia brasileira são uma das melhores. Sim, exatamente. Caramba, eu recebi um paciente, inclusive, uma paciente que ela é jogadora de vôlei profissional, ela mora lá na Europa. Ela tinha, assim, umas 3 cáries, ela foi ao dentista e exo. E pronto. Hoje a gente tem uma odontologia muito reabilitadora. A gente sempre consegue ver o melhor para aquele paciente. E quando a gente vai em congressos e se conecta com outros profissionais, a gente consegue ver ainda mais o valor da nossa odontologia, né? A odontologia brasileira, ela realmente é referência, assim, no mundo inteiro. Sim, eu já atendi chileno, argentino, americano, já atendi bastante paciente assim que veio aqui para o nosso país procurando um bom profissional brasileiro, né? Pela qualidade e também pelo custo, porque lá fora é um custo alto, é um custo elevado. Então eles vêm aqui para o nosso país para procurar tanto qualidade e também preço. Então a gente vê que hoje no Brasil, quantos dentistas se formam? Né? Nas faculdades no Brasil em todo. Então, se você não se diferenciar no mercado, você vai ficar para trás. Exatamente. E buscar tecnologia, conhecimento, aperfeiçoamento é muito importante, porque, por exemplo, hoje a odontologia digital ela tem revolucionado, né? certeza. o que a gente tem de resultado. Porque o que a gente sempre teve, o doutor pode me corrigir, era muito problema relacionado, por exemplo, a diminuir a distorção. A gente conseguir uma melhor adaptação para aquele paciente. O doutor esteve na nossa estrutura lá na LR e conheceu a impressora 3D em metal. Sim. Como que você enxerga, como isso pode fazer diferença no mercado? Olha, foi uma experiência muito legal para mim. Pareceu uma criança olhando um brinquedo novo. Como eu falei, o meu mundo hoje é prótese dentária. Então, lá em 2011, quando eu iniciei, eu acompanhei todos os processos de todas as próteses que a gente tem hoje no mercado. Né? Desde a confecção de uma removível, né? Que a removível que a gente fala aqui é de armação, que fazia a parte do desenho em cera, fazia a duplicação do modelo, enfim, era um trabalho muito manual. Exatamente. Hoje, com a tecnologia, os dentistas estão se preparando para quê? Adquirir o scanner. Escaneamento intraoral. Então, hoje a gente já consegue fazer o escaneamento, mandar automaticamente para o laboratório. Se o técnico tiver à disposição, já entra em contato com o dentista. Ó, doutor, tá excelente esse escaneamento. Ou não, já vamos mudar? Então, a gente não precisa mandar o modelo, por exemplo, para o laboratório. Ligar para o laboratório, ó, preciso que retire um trabalho. O laboratório vai retirar só no dia seguinte, por exemplo. Sim. E o prazo? Foi como a gente falou no comecinho. Tempo, né? O tempo, o paciente hoje está exigente, que é algo rápido. Né? Então, se a gente demorar muito para entregar, o paciente vai ficar insatisfeito. A gente tem que trabalhar com limite. E hoje a tecnologia, tanto o scanner, as impressoras, as fresadoras, ainda, por exemplo, a fresadora de metal, revolucionou o mercado. Sim. Então, a gente consegue terminar uma prótese em menos de um mês, por exemplo.
né? Em 20 dias, no máximo. Isso, eu acho que essa é a parte mais incrível, sabia? Sim, Porque sim, além o tempo. da boa adaptação, o tempo. Você conseguir falar para aquele paciente, garantir que em pouquíssimo tempo a prótese dele tá pronta, que ele vai conseguir ir no casamento, que ele vai poder no batizado da criança, ele vai poder sorrir. Quanto menos ele esperar, né? Ele vai esperar até o dia 20. Se a gente entregar antes para ele, falar, nossa, já tá pronto? Exatamente. E no caso da LR, isso trouxe pra gente uma liberdade geográfica muito grande também. Porque um doutor lá no Ceará, ele consegue mandar o arquivo pra gente. Olha que legal. E a gente entrega pra ele lá no Ceará. Sim, sim. Então, a odontologia digital trouxe também essa liberdade geográfica pra gente, né? Sim, sim. Você não precisa estar perto do laboratório, por exemplo. De ligar pro laboratório, enviar um motoboy, por exemplo, para retirar o serviço. Como a doutora falou mesmo, o laboratório tem clientes fora de São Paulo, né, no Nordeste. Então, o dentista de lá, ele pode enviar o arquivo para a gente aqui, enviar o arquivo para o laboratório, e aqui mesmo a gente já faz a confecção e já manda para eles. E já consegue mandar para eles, né? É verdade. Então, hoje a gente tem muito mais recursos para conseguir abraçar esse paciente como um todo. Sim, sim. E eu tenho mais ou menos 1 ano de formada, e eu tenho contato ainda com muitos estudantes. E eu sempre falo assim, vai com medo mesmo, vai dar certo. Sim, sim. Porque você, utilizando o recurso correto, você consegue fazer, inclusive, com muito mais facilidade. Sim, correto. Porque isso reduz também o nosso tempo de cadeira, o nosso trabalho, muitas vezes, em ajustes e reajustes. Então, isso facilita a vida do profissional também, certo? E até mesmo falando pelo scanner, pela impressão dos materiais, hoje os ajustes é mínimo. Né? Diferentemente do material analógico, que a gente fala material analógico, que é o silicone, por exemplo. Não estou discriminando o silicone, ele é ótimo. Ainda é muito... mas eu trabalho muito com silicone ainda. Sim. Mas a precisão entre um e o outro, o scanner é muito mais preciso. É verdade. Se você saber usar a ferramenta, se você tiver um laboratório de excelência como seu parceiro. Senão, o que vai adiantar? E, doutor, nós estávamos conversando, né, sobre a importância do dentista também procurar entender o processo laboratorial. Porque muito do que falta ali de entregar um resultado ainda melhor para o paciente é falta de conhecer o processo. Sim, sim, sim. Às vezes você não precisa saber fazer tudo, né? Por isso existe o laboratório. Mas entender o que é que se passa. Porque assim você consegue uma indicação melhor para o seu paciente, certo? Sim. Eu acho interessante, assim, o dentista que queira se especializar na nossa área, que é a prótese dentária, ele precisa conhecer um laboratório. Sim. Ele precisa entender como que é o processo. Acho que muito dentista hoje quer enviar um trabalho e quer entregar amanhã. Exatamente. Não é assim. A gente precisa também de um tempo, não é um tempo muito longo. Né? Por isso que eu acho interessante, até falo para os alunos na faculdade, quem queira investir na reabilitação, quem queira investir na prótese dentária, precisa conhecer um laboratório de excelência. Para conhecer o processo, como é que chega um trabalho, como faz a higienização, a separação, para qual setor que vai. Não é simples. Recentemente, doutora, eu visitei uma empresa de implantes. Para mim, implante era simples de ser confeccionado. Mas quando eu conheci a estrutura deles, achei sensacional. Eu gosto de conhecer, né, a estrutura, como que é feito, eu sou curioso. Entender o processo. Não é à toa que eu sou protesista. Sim. Né, eu achei muito interessante o processo de qualidade. Não é somente um implante, passa por uma equipe gigantesca. É verdade, né? A gente que chega ali só recebe... A gente não sabe como que é, o implante é X valor, nossa, mas tudo isso, mas a gente não sabe o processo. Quantos profissionais dedicados que elaboraram aquele projeto, que correram atrás de material, para te entregar o que você está servindo para o seu paciente, a qualidade. O que foi feito em pesquisa, tecnologia para conseguir entregar aquilo, né? Em relação à prótese, eu acho muito interessante, porque, por exemplo, hoje eu trabalho muito com lentes, outros dentistas vão trabalhar muito com a orto, mas qualquer área que você trabalhe, sempre vai aparecer muito paciente de prótese. Sim, sim. Principalmente porque, antigamente, tinha muito essa questão, a odontologia não era tão reabilitadora. Então, a gente ainda tem muitos pacientes com ausência de dentes, ou então que precisam ali de um outro ajuste. Sim. Então, a gente ainda tem muito serviço para prótese. Muito. No meu ponto de vista, a prótese, qualquer ramo da odontologia, nunca vai parar. Desde uma periodontia, uma endo, a harmonização, que agora está em alta, a prótese em si, eu acho que a odontologia não tem como parar. É só uma evolução. Mas virando a chavinha, aquele dentista de 30 anos atrás que fazia de tudo,
hoje, no meu ponto de vista, não existe mais. É verdade. Né? Então, acho que cada dentista hoje segue um caminho. Eu segui a prótese, mas outros doutores vão seguir a pério, implante, Sim. e assim vai. Então, hoje, o mercado está muito funilado, né? Muito justo. Então, a odontologia é muito especializada. Muito especializada. Hoje, né? Então, você precisa se dedicar o que você vai entregar para o seu paciente. Né? O que eu vou entregar? Vai ser implante? Então, eu vou focar na minha área que vai ser de reabilitação com implante. Né? É verdade. E esse ponto é muito interessante para quem está saindo da faculdade. Eu comunico muito para essas pessoas porque a gente tem muita procura, né, em relação a quem está formando e recém-formados. Isso é muito interessante porque, assim, nenhum caminho vai ser fácil. Mas você se dedicando, como o Dr. Diego fez, por exemplo, você consegue um resultado bacana. Sim, sim. Cada profissional, independente da área, tem a sua trajetória, tem a sua caminhada. E você precisa focar em algo, né? Tem aquela coisa, quem quer abraçar o mundo acaba não abraçando Não abraçando ninguém. nada, eu concordo com essa frase também. Eu acho que assim, a vida a gente vai escadinha por escadinha. Sim. Né? Então, você quer se especializar em uma área determinada, então vai devagar, faz alguns cursos de imersão, atualização. É isso que eu quero? Boa, vou fazer especialização nessa área. Sim. Né? Dúvidas? Espera um pouquinho. Isso eu falo muito para os alunos. Né? Espera um pouquinho, se você tem dúvida, faz o clínico geral de excelência, né? Para você conhecer outros setores. Obrigado. Conhecer outros setores da odontologia. Hoje os consultórios, cada consultório hoje, né, tem a sua área. Então, se você conseguir conhecer outros consultórios também, me identifiquei com a endo, por exemplo. É verdade. Né? Então, aí você consegue focar nisso. Né? Eu recebo muita mensagem de aluno, falo, professor, devia ter focado mais na prótese, que hoje no consultório que eu tô, eu só fico na parte clínica, mas eu gostei tanto de prótese que eu tenho ainda uma certa segurança. É verdade. Né? Eu acho que quando a gente sai, é muito interessante essa questão de conseguir o máximo de experiência possível. Porque na faculdade, a gente tem as clínicas, os estágios, Sim. mas a gente tem acesso a um pouquinho de cada coisa, pouquinho de né? cada. Então, a vivência maior vai ser aonde? No mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Vai ter aquela insegurança de fazer um primeiro preparo, de fazer o primeiro contato com o laboratório. Sim. Né? Você vai ligar pro laboratório. Ligar não, hoje é tudo WhatsApp. Vai mandar uma mensagem pro WhatsApp, protético, né? Tá tudo certo com o meu molde, com o meu modelo? Não, tá tudo certo, doutor. Vamos fazer mais, vamos para cima. É né? verdade. Então, aquele primeiro contato dá um suor na barriga. Aquele medo, né? Mas depois você vai entrando numa rotina que aquilo vai ficando prazeroso para você, que você vai trabalhando com mais prazer, com mais alegria. Sim, com certeza. Né? Não é só mais um paciente, é o paciente que está na sua cadeira. Né? É ele que vai te dar a parte financeira e também o reconhecimento. Sim. Né? É ele que vai te instigar mais paciente. E o boca a boca Com funciona certeza. muito ainda, muito. né? A gente recebe muito paciente, assim, de gestão, de anúncio, mas o boca a boca ainda funciona muito. Aquele paciente de indicação é o paciente que ele já chega para você, ele só quer saber onde ele assina para poder começar. Com certeza, porque você trabalhou isso com antecedência. Exatamente. Você atendeu aquela primeira paciente que você fez uma simples prótese dental, por exemplo, só que o paciente que ela indicou é uma reabilitação mais complexa. Sim. Né? Então foi o que a doutora falou, aonde que eu assino? Aonde que eu assino? Né? Porque ela já tem uma certa confiança em você, porque alguém de confiança dela te indicou. Exatamente. Né? E em relação ao relacionamento, né, com o laboratório, é muito interessante porque chega um momento que o laboratório já conhece o perfil do dentista. Sim, sim. Então, o laboratório já sabe o jeito que o Dr. Diego gosta de trabalhar, o perfil dele, os principais materiais que ele utiliza. E isso vai ficando cada vez mais simples, cada vez mais leve. Eu acho muito interessante também em relação a poder conhecer os processos, se o dentista ele tem a possibilidade de ir ao laboratório mesmo, ele conhecer, ele entender como que funciona. Por exemplo, quando eu tive o primeiro acesso à impressora, também fiquei igual ao doutor, parecendo uma criança. Uma criança. Assim no parque, eu falei, caramba, isso resolve tantos problemas. E isso é muito interessante, porque isso torna a odontologia cada dia mais viva, né? É o que a gente trouxe naquele momento, de você continuar sempre se atualizando, sempre buscando um curso de aperfeiçoamento. O dentista não pode ficar 100% numa cadeira odontológica. Não. Ele precisa investir tanto em curso de aperfeiçoamento, né, conhecer outras ferramentas,
conhecer outros laboratórios, por exemplo, conhecer vários cursos e também a parte de gestão. Né? Hoje o dentista ele está mais acostumado a atender. Sim. Né? Mas e a gestão? Como fazer uma gestão de uma equipe? Se você quer ter uma clínica, não vai ser só você. É verdade. Ó, isso, inclusive, eu vou falar olhando no seu olho. Você que acabou de formar, entenda que você, se você vai ter uma clínica em algum momento, você é empresário também. E essa parte é difícil. Muitas vezes a gente não aprende na faculdade. A gente ainda sai da faculdade muito técnico. Então, esse processo de entender a parte empresarial é muito difícil. Tá, eu vou abrir uma clínica. E aí? Eu vou ter uma secretária... É uma equipe. Exatamente. A gente não consegue fazer tudo. A gente não consegue atender um telefone, a gente não consegue agendar um paciente, a gente não consegue ir na dental. Se você não tiver uma equipe bem alinhada, uma recepcionista, um dentista parceiro, até a moça do café... Com certeza. Né? É a questão da experiência que o paciente tem com você, né? Sim, sim. Então você tem que ter uma equipe que o paciente sente. Se você é um dentista que faz tudo, você deixa o seu paciente lá na cadeira e vai atender um telefone, por exemplo, aquela é o momento do paciente. É verdade. E eu acho que você ter uma assistência midiática também, uma assistência de marketing, isso influencia muito. Por quê? Hoje a gente forma e a gente esquece que você tem que ser blogueiro, no sentido de você tem que ser ativo nas suas redes sociais. Sim. Porque hoje você tem que ser bom, isso é obrigação, mas você tem que poder mostrar estrategicamente... Divulgar o seu trabalho. Que você é bom também. Então, você ter uma empresa, ter alguém que esteja ali com você nesse processo, é muito importante também. Porque qual que é o ideal? Qual que é o plano perfeito que a gente quer chegar? É a gente ter uma equipe, chegar numa sinergia onde todo mundo tá ali dando o seu melhor. Então, a pessoa que vai fazer a captação do seu cliente, ela tá ali de maneira ativa, você tá ali na cadeira dando o seu melhor. Mas eu vejo que o erro de muitos dentistas, por exemplo, quando contratam uma equipe de marketing, por exemplo, é querer deixar aquilo ali inteiro na mão da equipe, sabe? Sim, sim. E esperar que a agência faça um milagre. Que faz milagre. Exatamente. Não é assim. Você precisa trabalhar a sua imagem. Sim, perfeito. Né? Saber o público que você vai lidar, qual que é a área que você vai trabalhar, que aí você consegue passar mais informações para a equipe de marketing. Que não adianta nada você jogar tudo na mão do marketing e você não passa nenhuma informação. E você não passa nenhuma informação. Né? Eu tive a curiosidade de olhar as suas redes sociais, inclusive. E como o doutor leciona também, né, professor, você comunica tanto para o paciente quanto para o aluno. Sim, sim. Isso é muito interessante, você conseguir construir um posicionamento, né, que você sabe para quem que você está comunicando, a pessoa que você quer chegar. Porque qual que é a principal ideia da gente utilizar as nossas redes sociais? Isso virar trabalho. Com certeza, com certeza. Então, isso trazer pacientes para a nossa agenda. Então, você precisa ter um posicionamento digital, e se fala muito disso, mas é simplesmente você conseguir comunicar na linguagem certa para quem você quer chegar. Sim, isso é algo muito interessante. Eu bato muito na tecla com isso. Eu tenho uma prima que ela tá no 6º período agora. Olha que legal. Eu falo, prima, já começa a utilizar as suas redes sociais. Sim. Tá aí uma coisa que eu faria diferente. Eu começaria a movimentar minhas redes sociais desde antes. Porque tem muita gente que fala assim, ai, Dri, eu tenho até vontade, mas puxa, eu não sou pra isso, sabe? Eu não tenho dificuldade de falar. Vai com dificuldade mesmo. Se você ver o meu primeiro vídeo, doutor... É assim, o primeiro não vai sair perfeito. Não vai ficar perfeito. Sim. O segundo vai melhorar um pouco. E assim a gente vai aumentando. Por quê? Eu acho que tanto na questão da clínica em si, tanto no posicionamento nas redes sociais, no recurso que a gente tem uma tendência a querer tudo muito perfeito. Sim. Ainda mais o que você vai postar. Exatamente, o que você vai postar. E às vezes aquilo ali tá muito mais na sua cabeça do que em quem vai chegar. Porque, por exemplo, uma coisa simples. Você falar ali, o paciente ele vai fazer uma PT e você explicar para ele sobre higienização. Você vai levar aquilo ali numa linguagem extremamente simples. Sim, popular. Popular. Né? Se você trabalhar com o paciente de uma forma mais técnica, que aconteceu comigo, doutora, eu até contar esse caso recentemente, eu estava aprovando uma prótese, eu falei pro paciente ocluir. Ocluir. Ele ficou olhando para mim com uma cara de interrogação. Eu falei, ocluir. Aí eu falei, não... Fecha a boca. Fecha a boca. Porque é o termo que eu trabalho na faculdade. Sim, oclusão, exatamente. ocluir, né? Mas o paciente, eu me confundi. Falei, paciente, pode ocluir. O paciente, hã?
O que é para fazer? Cara, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Às vezes a gente tem a sensação que quando a gente usa termos técnicos, a gente está convencendo o outro de uma autoridade, mas é o oposto, a gente está muitas vezes afastando aquela pessoa, sabe? Sim, a gente precisa trazer o paciente de uma forma mais popular. Exatamente. Né? Qual que é o benefício de uma prótese, né? Como faz uma simples uma higienização. Se você trabalhar muito técnico, a gente sabe o técnico, mas você precisa passar o paciente com uma forma mais clara. Senão ele não vai conseguir fazer o trabalho. E as consultas, você precisa trazer o paciente para você. Perfeito. Ainda mais na reabilitação, depende do tipo de prótese, doutora, pode levar de 6 a 7 ou até mais consultas. Exatamente. Se você não deixar o paciente confortável na sua cadeira, você pode fazer uma prótese excelente, ter o melhor laboratório à disposição, os melhores materiais. Mas se você não trazer o paciente para você, o paciente não vai gostar da prótese. É verdade. Isso entra muito num ponto que você falou. O paciente, ele fideliza muito. Com certeza. E principalmente pela forma que ele é tratado. Porque o paciente ele vai receber um serviço bacana, uma qualidade técnica legal, mas o que vai ficar no coração dele no final do dia é o tanto que ele se sentiu acolhido naquele ambiente. Né? A prótese dentária, quando eu entrei, era um perfil mais de terceira idade, 60 a mais. Hoje o perfil já está para 20, 30 anos. Por exemplo, com as facetas de porcelana. Então, aquele paciente há 10 anos, ele já mudou. Exatamente. E eu acho que o público ele tá mais consciente também. Porque hoje para fazer uma lente laminada, por exemplo, e ele já pergunta: "Ah, mas vai desgastar o meu dente? Eu vou ficar com aquele dentinho de tubarão? Como que vai ficar? Como que vai ficar o meu dente?" Então, não. Eu acho que o paciente ele já vem mais consciente também hoje em dia. Ele vem com mais notícias, não. Ele vem com mais informações. Através das redes sociais, site de pesquisa. Exatamente. Né? Então, ele já sabe o que é. O que é, por exemplo, uma faceta laminada. O que é um protocolo, por exemplo. Ele já chega na informação, quero um protocolo. Mas se a indicação para ele não for um protocolo, por exemplo, exatamente, você tem que passar outras informações. Você não pode enganar a sua paciente. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque hoje a gente tem muito acesso a muita informação muito fácil. Eu lembro que uma vez eu estava realizando uma limpeza na faculdade, manual, né, ali com as curetas. Aí o paciente chegou para mim e falou assim: "Ah, não, eu vi no TikTok que não é assim não que faz." Então. É que hoje a rede social tem muitos dentistas que postam coisas boas, sim, mas também postam coisas que não é da nossa odontologia, por exemplo. Exatamente. Então, às vezes, o paciente vai no consultório buscando aquilo para ele, mas não é do perfil dele. Exatamente. Né? Então, eu acho que é muito interessante essa questão de você trazer a consciência ao paciente, entender o que é indicação, mas também acolhê-lo, ouvi-lo. Com certeza. Acontece, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê aqueles pacientes que têm um aparelho ortodôntico, uma PT, por exemplo. Fiz muito Nossa isso. Senhora! Eu acho muito engraçado. Tem dentista que fala: "Eu não vou fazer isso de jeito nenhum." Mas agora eu vou te contar meu ponto de vista. Por que não fazer? Exatamente. Aquela paciente que quer sentir algo diferente, não quer ter uma prótese total convencional, por que você não pode agradar? Colocar um bracket de aparelho, colocar um piercing, por exemplo. É verdade. Ou fazer um dente um pouquinho mais tortinho, por exemplo. Por que não? Sai do padrão, sai da sua casinha. Né? Às vezes aquele simples tratamento que você vendeu, ela vai te agradecer imensamente. Nossa, e aquele paciente ali, ele e a família dele é seu pra sempre. Sim, pra sempre. E isso é muito interessante, por exemplo, essa questão da PT, né, com o aparelho, é muito interessante, porque assim, não é o convencional, mas não vai trazer nenhum malefício para a saúde daquele indivíduo. E você vai realizar um sonho dele. Sim. Gente, tem gente que viveu a vida inteira com o sonho de colocar aparelho. Então, não teve a oportunidade de colocar, exatamente, mas por que não colocar numa prótese total? Colocar uma prótese, olha ela aí feliz. Não vai prejudicar muito, é somente estético. Exatamente. Né? É algo que você fez pra gente é pouco, às vezes é um momento de risada, mas o paciente aquilo é sério. Cara, isso é muito legal, porque muitas vezes o paciente, ele juntou ali o dinheiro um tempo para fazer aquele procedimento. Quer seja um protocolo sobre implante, uma PT, que seja uma lente em cerâmica. Pra gente é um paciente especial, é um procedimento, mas às vezes para aquilo ali é a realidade de algo que ela dele. tá... É o sonho, doutora. É o sonho. A pessoa passou grande parte ali da vida para conseguir colocar
Aquele sonho para ser realizado. Para ser realizado. Eu tenho um professor, meu professor de prótese, né? Que foi meu professor na faculdade do meu coração, orientador do meu TCC. E eu lembro que ele falou de um dia que ele recebeu uma paciente, uma senhorinha assim, bem simplesinha e tal. E ele pegou e passou o orçamento. Ia dar uns 30 mil, assim, né? Porque era um protocolo de implante e tudo mais. Aí a senhorinha pegou um monte de dinheiro, assim, em espécie. E ela tinha juntado um tempão para poder fazer dinheiro, aquilo. então. Exatamente. Imagina a responsabilidade, né? Você saber que aquilo ali você tá... Você tá com o sonho na mão da pessoa. Com o sonho na mão da pessoa. Então, aí você vai conseguir trabalhar sozinho? Não. Você vai ter que ter uma equipe, ter um laboratório de excelência para trazer aquele sonho para o paciente para ser realizado. Exatamente. Porque é uma questão de otimizar o tempo, é uma questão de conseguir a melhor precisão, mas também é você ter respeito ali pela história da pessoa, né? Sim, por alguém que, por muitas vezes, pode ter se abdicado de um passeio que ela queria fazer, um presente que ela queria dar para conseguir realizar aquele tratamento. Então, nesse momento, você ter um laboratório que te entregue qualidade, que se preocupe, inclusive, com a vida daquele paciente, é muito importante e faz total diferença, né? Com certeza, com certeza. No resultado. E, doutor, eu sempre fico avaliando, né, como que a gente pode, quando a gente recebe aquele paciente, em relação a passar o orçamento. Por quê? Novamente, a gente volta para aquela questão, né, da faculdade. Na faculdade, a gente, às vezes, sabe fazer, por exemplo, uma restauração indireta que seja. A gente sabe fazer, mas como é que a gente faz para precificar? Então, como que o doutor pode trazer aí para alguém que está saindo da faculdade agora, como que pode entender esse processo? Quem que ele pode procurar? Eu acho que assim, primeiro você precisa identificar o seu público. Né? Que público você vai trabalhar? Ok, definir o meu público. Laboratório. Se eu vou trabalhar com prótese, eu preciso ter um laboratório de grande excelência do meu lado. Porque se eu trabalhar com laboratório ruim, o meu serviço vai ficar ruim. Tá? Precificação, eu trabalho do jeito que eu acostumei a trabalhar. Eu não vendo tratamento. Eu falo para o paciente que é um investimento para ele. Perfeito. Ó, seu investimento vai ficar Y. Você quer isso para você? Ah, doutor, esse meu investimento tá alto. Então, deixa eu passar um outro plano de tratamento para você. Né? Hoje não dá para você fazer algo mais complexo, por exemplo, um protocolo. Vamos fazer uma prótese total legal, com dente importado, com uma gengiva caracterizada, por exemplo. Quando você tiver com investimento mais à sua disposição, vamos investir no protocolo. É verdade. Né? Passar o que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos para ele. Às vezes o paciente não consegue se adaptar com uma prótese total. Sim. Às vezes, eu acho que no final é uma questão de realmente comunicar. Por exemplo, essa questão e você precisa ser claro, doutora. Sim. Você precisa ser claro que uma prótese total é uma prótese total, que não é fixo, é removível. Né? Diferente de uma prótese sobre implante. É verdade. Né? Deixar claro, clareza é primordial. Você nunca vai prometer algo que você não possa cumprir. Sim, com certeza. Inclusive, essa questão da prótese sobre implante é muito legal quando a gente está passando aquilo para o paciente. A gente deixa claro que vai ficar fixo na boca dele, vai mudar a qualidade de vida dele. Certeza. Mas não é dente. Sim, a pessoa precisa... E precisa ter manutenção. Ter a manutenção. Não é simplesmente pegar o seu carro zero, por exemplo, e acelerar e nunca mais voltar no dentista. Exatamente. Não, tem um tempo periódico para você voltar ao dentista. Exatamente. Fazer as manutenções, fazer revisão, às vezes precisa fazer um pontinho de contato, algum polimento novo. E eu sempre falo isso para os pacientes, porque o dente natural... Ele também precisa ali de revisão a cada 6 meses, pelo menos que a literatura mostrou pra gente. Exatamente. Imagine algo artificial. Algo que a gente coloca ali. Porque às vezes o paciente, ele realiza aquele sonho e pronto. Ele some no mapa. Some. Mas uma hora ele vai te procurar. Porque ele confiou no seu trabalho e vai colocar na cabeça. Ó, doutor, infelizmente eu não consegui voltar por algum motivo financeiro ou tempo, mas eu quero voltar a ter uma mordida mais agradável, uma estética mais legal. Com certeza. É porque eu acho que pra ele se olha no espelho, ele sorri, tá perfeito. Aí ok, mas é muito interessante a gente conscientizar, né? Fazer ele entender a importância de retornar. Com certeza. Pra fazer uma avaliação que seja. Porque falando, né, com o paciente... Entender que quanto mais você vai ao dentista, menor vai ser o seu investimento. Isso. Você faz as manutenções. Exatamente. Né? As revisões periódicas. Se você encostar de uma vez só, você vai gastar de uma vez. Às vezes, não conseguindo colocar, reabilitar com o tipo de prótese que ele gostaria de ter.
Né? Às vezes já não tem mais condições. Sim. Né? Estrutura óssea, biológica, enfim. E entender as condições dele também. Por exemplo, essa questão de... dá pra gente reabilitar um paciente, por exemplo, não consegue fazer um protocolo sobre implante, ele pode fazer uma PT ali com caracterização. Então, passar isso pra ele, mostrar. Você precisa ter mais opções. Exatamente. Né? E o dentista, doutora, não pode ser tímido. Exatamente. Foi um ponto que a gente estava conversando antes. Não pode ser tímido. Se o dentista for tímido, ele não vai conseguir vender. Esse é um ponto. Eu acho que ainda existe um tabu muito grande com a venda, sabia? Sim, sim. As pessoas ainda... Não sei se construiu isso aí no Brasil. Às vezes o dentista tem medo, às vezes, de passar o valor. sua prótese total vai ficar R$4.000. Exatamente. Ele fala assim que quase precisa que trabalhar fala baixo. isso. Exatamente. Né? Não é passar, sua prótese total vai ficar R$4.000. Exatamente. Né? Se precisa, não, essa prótese é um valor, é um investimento para você, né? Porque ele vai te trazer isso, isso e isso. Exatamente. E o valor é Y, por exemplo. E assim, você tem ciência do seu trabalho, você sabe que você tá entregando algo de qualidade. De qualidade que não vai te dar dor de cabeça. Que não vai te dar dor de cabeça. Então, você tem a indicação correta, você fez um bom diagnóstico, você tem um laboratório de qualidade que vai te entregar o melhor resultado. Fala com segurança, passa aquilo com segurança. Olha nos olhos do paciente. Olha nos olhos, né? Que o paciente quer olhar no seu olho e sentir segurança. Se você fica olhando para cima, pro lado, mexendo no celular, o paciente não vai voltar. Às vezes, o dentista tá aqui, ele explica e tudo mais, aí chega na hora de falar o preço... Aí são 7 parcelas de 600, entendeu? Então, isso é muito importante. A gente volta para aquela questão da parte empresarial. Você tem que se expor. Tem que se expor. Mídias sociais, tá aí o Instagram, tem várias plataformas aí digitais que você precisa abordar. Exatamente. Eu falo até com os meus colegas, gente, o dono da Van, o dono da CIMED, eles colocam a cara tapa. Aí você que tá ali começando, tem dificuldade e tudo mais. Tem muita gente ainda, né, que tem medo do julgamento. O que é que o outro vai pensar? Gente, o que o outro vai pensar é problema do outro. Sim. Isso vai trazer... E a gente sabe, você acha que as pessoas, o dono da Van, o dono da CIMED, que é o João, você acha que eles não receberam críticas no começo? Exatamente. E faz parte do processo. Você tem que ter confiança no seu trabalho. Exatamente. Se você realizou um trabalho de excelência, tira umas fotos, por exemplo, e você... Bacana. é isso que eu vou postar. Trabalha com isso. Passa essas informações pro marketing. Por exemplo. E é muito legal essa questão de conteúdo digital, a gente conseguir levar ali um pouco de depoimento, porque os pacientes, eles se conectam muito com pacientes também. Então, avaliações no Google, por exemplo. Exatamente. Você conseguir colocar ali um depoimento de um paciente de protocolo sobre implante, gente, aquilo ali é ouro. Porque a qualidade de vida de um paciente que estava ali, né, com a condição bucal ruim, e hoje ele está reabilitado com um protocolo, por exemplo, é outra vida. O olho dele vai brilhar quando ele falar daquilo ali. Isso é muito, muito, muito importante. E eu acredito que é isso que difere o dentista que vai ficar ali na mesma coisa a vida inteira e o dentista que está sempre crescendo. Que está sempre inovando. Tem que sempre se inovar, doutora. Senão você vai ser mais um no mercado odontológico. Perfeito. E a gente sabe que hoje tem muito dentista no mercado. Tanto bons e tantos ruins. Tanto bons. Vou falar que todos são ruins, mas tem muito profissional que eu acompanho na rede social. Olha isso. Né? Olha essa estrutura que ele fez. Até o laboratório, por exemplo. Exatamente. Olha o que eles estão fazendo, a fresadora de metal. Sim, e você levar isso de recurso para o seu paciente. Porque, por exemplo, hoje a gente consegue fazer tudo com o scanner. Mesmo que, eu tô começando, eu não tenho o scanner ainda não é um investimento que eu posso fazer. Você pode mandar aquilo ali para qualquer laboratório de imagem que ele vai trazer isso para você. E tem paciente que só de você falar que ele não vai precisar morder ali a massinha... Você já ganhou ele. Sim. Eu acho que também o dentista precisa passar as informações do laboratório. Tem alguns pacientes que me perguntam, mas qual laboratório que você vai enviar? Sim. Por que você não envia o Instagram do laboratório? Aqui o laboratório. É verdade. Aí o paciente já começa a ver como que funciona, qual que é o propósito do laboratório.
É verdade. Você pode passar essa informação, não tenha medo de passar. Se você com tiver um certeza. laboratório de excelência como seu parceiro, não tem problema. Isso passa segurança também. Hora ou outra acontece de chegar um paciente para LR, né? Ele chegou ali, encontrou algum dos nossos trabalhos e ele quer aquele resultado. Sim, Então, sim. do mesmo jeito que alguns pacientes chegam a procurar o laboratório, imagina você conseguir passar essa segurança pro seu paciente. Um laboratório que tem 40 anos de experiência. Gente, 40 anos é bastante coisa. Então, dentro desses 40 anos, a gente consegue unir tradição, né? E qualidade. E qualidade, inovação, tecnologia. Por exemplo, essa questão da impressora 3D é a mesma tecnologia, assim, utilizada em projetos espaciais, a gente consegue ter na odontologia hoje. Então, ainda existem alguns dentistas que têm um pouquinho de dificuldade em relação ao novo. Eu nem digo dentistas, eu digo profissionais em geral. Muitas áreas têm dificuldade de aceitar o novo, de conhecer, porque muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Com certeza. Por exemplo, o doutor, em dado momento, ele teve que transitar da parte somente protética, né, como protesista, como protético, para ir conhecer o lado do dentista também. Atendimento clínico. O atendimento clínico. A gente mudar, em algum momento, pode ser difícil, pode ser desconfortável, mas é muito importante. Porque é simplesmente mudando, conhecendo, adquirindo conhecimento que a gente tem acesso a novos horizontes. Sim, sim. Porque, imagina, você passa ali uma vida inteira, uma trajetória inteira fazendo sempre a mesma coisa. Eu acho que até o brilho pela profissão, a felicidade de acordar todos os dias e mudar a vida de alguém, quando a gente está sempre conhecendo, sempre se atualizando, isso se torna algo mais especial, né? Sim, sim. E doutor? O doutor tá aí na odontologia há bastante tempo. E eu gostaria principalmente de agradecer a presença do doutor. Gente, o doutor, ele leciona, né, na Uninove, como a gente mencionou. E aí ele teve que organizar ali toda a rotina dele para conseguir vir bater esse papo com a gente, que tem sido muito gratificante, muito especial. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para a geração que está vindo, sabe? Sim, sim. A geração de novos dentistas que talvez ainda não teve alguém para sentar, para orientar, para falar um pouquinho sobre o mundo real. Porque eu falo por mim, né, principalmente. Caramba, quando eu saí da faculdade, que eu tinha uma tarde inteira para atender 2 pacientes, que eu vim para a vida real, onde a gente tem que vender o nosso trabalho, a gente tem que fazer com qualidade. Chega ali um preparo que você nunca fez, você olha para o lado, seu professor não tá lá. Então, é muito importante deixar claro que você não tá sozinho, você tem assistência, você que é dentista. Caramba, você já está crescendo, você tem a oportunidade de crescer ainda mais com novas ferramentas, com o que a gente tem de recurso na tecnologia. Então, assim, a revolução digital do que a gente tem em reabilitação tem mudado muito a odontologia e a entrega que a gente consegue fazer para os nossos pacientes, né, doutor? Sim, sim, eu concordo. O dentista hoje que está em formação, ele precisa se preparar para o mercado de trabalho. Sim. Tá? Até mesmo um dentista que está lá fazendo atendimento clínico faz muito tempo, ele precisa se atualizar. Sim. Né? Isso com base em segurança, aperfeiçoamento, porque senão ele vai ficar para trás no mercado. É verdade. Né? Acho que tudo, gente, a gente precisa fazer com segurança e dedicação, tratando aquele paciente como um único. Eu falo isso muito na faculdade, que você precisa se preparar, né? Os primeiros atendimentos vai ter aquele dorzinha na barriga, que é normal, mas com o tempo vocês vão gostar. Vocês vão se preparar com mais precisão e vão cada dia trabalhar com mais paixão e alegria. Isso eu garanto. Tá bom? É verdade. E muito obrigada, doutor, pela presença. A LR agradece muito. Foi muito bom compartilhar um pouco, tanto da sua trajetória profissional, quanto entender a sua visão em relação à prótese e reabilitação. Você que já está há um tempo aí. Um tempinho, não vou colocar muito tempo não, você vai me chamar de velho, mas alguns anos. Um tempinho aí na caminhada. E você que conheceu o nosso podcast agora, conheceu a LR, saiba que nessa série estaremos trazendo outros profissionais, outros dentistas, para a gente conhecer um pouquinho mais, tanto na parte de gestão,
quanto na parte em reabilitação em si. Então, não deixe de deixar o seu like, curtir as nossas publicações. A gente está sempre levando stories, um pouquinho ali do dia a dia, para você que mesmo que não possa sair da sua clínica para conhecer o laboratório, você fazer um tour ali com a gente. Nossas redes sociais, LR Prótese Dental. Não deixe de nos seguir, acompanhar o que a gente tem de novidade. E muito, muito obrigada pela sua participação. Doutor, pode deixar o seu último recadinho, as suas redes sociais também, por favor. Eu queria agradecer o convite da doutora Adriele, da equipe da LR Prótese Dental. Foi um convite que me pegou de surpresa. A gente conseguiu armar toda a agenda, né? Foi um pouquinho corrido, mas hoje estou aqui. E eu penso assim, gente, hoje sou eu aqui, você pode estar aqui também. Então você que está se preparando dentista, ou até mesmo você técnico em prótese dentária, que tem essa curiosidade de como fazer um atendimento clínico, lá na minha rede social eu sempre posto como que é um atendimento clínico, como que é a parte da faculdade, por exemplo. Então eu posto bastante coisa. É assim, sempre procura evoluir, gente. Sai fora da sua caixinha, né? Então, vamos focar no crescimento, tá bom? Minha rede social, gente, Instagram, dr.diegopetrov. É verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: é tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, estaremos ficando para sempre à margem de nós mesmos. Então é isso, estude, se aperfeiçoe, seja melhor para você e para os seus pacientes todos os dias. E buscar parceria, gente. A gente não cresce sozinho, tá bom? Então procura sempre as pessoas bacanas que estejam ao seu lado, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Obrigado, doutor. gente. Obrigado.